Aqui, boa noite, pessoal. Deu uma caidinha, mas a gente voltou. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal aqui de toda quarta-feira às 19 horas. Muito obrigada por estar aqui. Voltamos, Lucília. Voltamos. Deu um probleminha aqui. Eu tô apertando aqui nesse filtro e começou a aparecer um monte de frase que não tinha nada a ver e eu não tava conseguindo tirar. Então a gente saiu, voltou, mas estamos aqui para conversar mais uma vez. Gisele, seja bem-vinda. Que bom, né? 2 semanas aí de Covid, né? Foram 2 semanas complicadinhas. Graças a Deus eu tive sintomas leves, mas ainda assim é muito ruim, né? Então, ontem eu acordei melhor, porque o que eu mais senti foi cansaço. Então, qualquer coisa que eu ia fazer, 5 minutos eu já estava muito cansada, eu tinha que parar, deitar, e aí eu não estava conseguindo fazer nada, né? Nem estudar, não estava conseguindo fazer nada. Oi, Ana, seja bem-vinda. E aí eu realmente aproveitei para ficar de molho, né, descansando. E aí ontem eu acordei melhor, acordei mais disposta. Aí eu falei assim, quer saber? Vou retomar minha vida, que esse Covid não vai ficar me prendendo, não. E aí eu resolvi, então, voltar com os nossos encontros aqui, às quartas-feiras, né? Porque eu já tava com saudade, já tava sentindo falta. E também para começar a me movimentar, né? Eu acho que a gente precisa ter um momento de descanso, um momento, né, de você estar ali se cuidando, mas também não pode ficar toda a vida, senão a gente acaba acostumando com esse marasmo, né? E isso é ruim, porque eu acho que quanto mais a gente fica parado, mais a gente fica com lombeira, mais a gente fica com preguiça, mais a gente fica cansado. E quando a gente se coloca em movimento, as coisas começam a fluir, a energia começa a fluir, a gente vai pra vida. E graças a Deus já tô praticamente liberada. Semana que vem já volto para meus atendimentos, volto também para as escolas, né? Que eu trabalho em escola, e semana que vem a gente termina as férias, a gente retorna. Então, vida que segue. Vamos lá, pessoal. Vamos situar aqui qual é o nosso motivo desse nosso encontro, né? Qual é o tema desse nosso encontro? Nós começamos agora no mês de janeiro o nosso Clube do Livro TDAH. Na verdade, a gente está no 2º livro, né? Nós lemos um livro no ano passado. Quem está comigo lá no WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp de mães TDAH, acompanhou. Nós lemos o livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças. E foi todo feito lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. E esse ano eu decidi trazer aqui para o Instagram, para que a gente pudesse não só ter as discussões lá no grupo, a gente ter lá, né, o e-book que eu coloco com um resumo de cada capítulo, mas também que a gente pudesse ter esse momento aqui de bate-papo, para a gente conversar sobre cada capítulo, tirar dúvidas, trazer sugestões e trazer o conteúdo do livro para a realidade do TDAH. Porque o livro que a gente está lendo não é sobre TDAH, mas é um livro essencial para quem tem filhos com TDAH, porque ele fala muito sobre a nossa comunicação, ele fala muito sobre como a gente deve lidar, né, com a criança de uma forma que vai estimular essa criança positivamente. Então, é um livro que vale muito a pena. Então, só para mostrar aqui para vocês, quem está chegando agora, nós estamos lendo esse livro aqui, Educação Não Violenta, da Elisama Santos. Quem está lá no nosso grupo do WhatsApp de mães de TDAH recebeu o PDF do livro, então se você não tem o livro, pode acompanhar a leitura pelo PDF aí no seu celular, no seu computador, tá bom? E nós já fizemos o 1º capítulo, onde nós falamos sobre um novo olhar sobre a educação, que foi a primeira semana, né? Nós conversamos sobre esse capítulo, nós fizemos uma live aqui no Instagram sobre esse capítulo, e eu coloquei lá no grupo do WhatsApp também o meu resumo, um PDF, né? Um e-book com o resumo do capítulo 1.
E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 2, que fala sobre os sentimentos do seu filho, ok? Nós vamos começar a abordar esse assunto hoje. Então, quem tá lá no nosso grupo do WhatsApp já tá lendo esse segundo capítulo desde a semana passada, porque essa live era para ter acontecido semana passada, mas por conta, né, do Covid eu não pude fazer. Então, a gente já leu. Hoje a gente vai fazer a live para tirar dúvidas. E amanhã, amanhã ou sexta-feira, vamos ver aí como é que eu vou estar, né, de ânimo aí para esses 2 dias. Amanhã ou até sexta-feira eu coloco lá no grupo do WhatsApp o resumo, né, o e-book com o resumo do segundo capítulo e sugestões e orientações também, tá bom? Gente, muito boa noite, estou muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz de retornar, obrigada aí. Oi, Kátia, seja bem-vinda, querida, seja muito bem-vinda aqui no nosso encontro semanal, né? Então, nesse nosso encontro, nesse nosso Papo de Mãe TDAH, acontece toda quarta-feira, às 19 horas, ok? Toda quarta-feira, às 19 horas. E a gente tá aqui sempre batendo um papo sobre um assunto relacionado à criação de filhos TDAH. Para entrar no grupo do WhatsApp, Kátia, eu vou te mandar o link, assim que a gente terminar aqui, eu te mando o link, ok? Mas se você é mãe de TDAH, tá aqui e quer participar do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo gratuito e é um grupo, gente, maravilhoso, né, de acolhimento a você que é mãe de TDAH, no link da minha bio aqui do Instagram, na minha página aqui do Instagram, tem um linkzinho. Se você clicar nesse link, você vai ser direcionado para o meu grupo do WhatsApp, tá bom? Mas se você não achar, me chama no direct que eu mando o link para você, tá? E Kátia, quando terminar, eu mando para você, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, a gente hoje vai falar sobre os sentimentos. E eu vou fazer um apanhado de muitas coisas que eu já falei aqui. Eu li, né, esse segundo capítulo, estava relendo ele hoje, e eu me lembrei muito de algumas lives que eu já fiz aqui no Instagram, que inclusive estão salvas aqui, estão salvas no meu YouTube, onde eu falei sobre as emoções, onde eu falei sobre regulação emocional, onde eu falei sobre validação das emoções, enfim, deve ter umas 3 ou 4 lives sobre esse tema, que são muito importantes e que, se você for assistir todas elas, você vai perceber que todas elas têm uma pegada, né, diferente, né, tem uma orientação específica, mas elas têm um ponto em comum. E o ponto em comum é que nós precisamos educar as crianças no que se refere às suas emoções. Nós ensinamos tudo para uma criança, né? Nós ensinamos a criança a andar, a falar, a sentar, a se vestir, comer, né? A ler, a escrever. A gente ensina a criança a fazer tudo. Mas nós não estamos acostumados a ensinar a criança sobre suas emoções. Isso é algo que não é muito comum. E aí, o que a gente tem visto cada vez mais, né, como reflexo disso? Crianças e, consequentemente, adolescentes que não conseguem entender aquilo que estão sentindo e, por não conseguirem compreender suas próprias emoções, não conseguem desenvolver estratégias eficientes para lidar com elas. Então, hoje, quando você vai investigar aí, por exemplo, adolescentes, né? Eu atendo adolescentes e geralmente adolescentes que ou já tiveram tentativa de suicídio, ou adolescentes, né, que estão aí com aquele movimento do cut, né, que é o de se cortar os braços, pernas, barriga. E quando você vai conversar com esses adolescentes, você vai, né, investigar o que está acontecendo, esses adolescentes eles não conseguem dizer pra gente, né, o que eles sentem, o que eles estão sentindo. Então eles têm uma série de emoções, estão sentindo uma série de emoções, uma série de sentimentos que eles não conseguem nomear. Eles não conseguem diferenciar, por exemplo, o que é tristeza, o que é angústia. É claro que essas emoções elas são muito parecidas, né? Elas têm pontos em comum e às vezes elas até aparecem juntas. Mas é muito angustiante quando a gente está sentindo alguma coisa que a gente não sabe dizer.
Sabe quando você sente uma coisa e você quer explicar para alguém, você quer dizer para alguém, e você não consegue uma palavra que explique aquilo? Parece que aquilo cresce, né? Parece que fica muito mais aflorada aquela emoção quando a gente não consegue nomear. Porque quando a gente dá um nome, junto com esse nome a gente também dá um sentido. E a gente consegue categorizar e consegue compreender aquilo que a gente está sentindo. E quando a gente não consegue nomear, a gente não consegue compreender. Quando a gente não compreende as nossas emoções, isso gera uma série de problemas. Então isso está sendo muito comum hoje. Muito comum. E a educação das emoções, ela é algo urgente, é algo muito importante, mas é algo que infelizmente a gente não faz. E quando a gente fala de TDAH, essa educação das emoções, ela é muito mais importante. Ela é muito mais... Não estou dizendo que é mais importante do que para as outras crianças, tá? Mas para o TDAH é essencial a educação das emoções. Tanto é que dentro do tratamento do TDAH, existe um eixo onde a gente trabalha com as emoções da criança, né? Onde a gente faz treino das emoções, a gente faz toda uma educação emocional dessa criança. Por quê? Porque quando a criança consegue entender o que ela está sentindo, consegue identificar as suas emoções, ela consegue, consequentemente, de uma forma mais fácil, desenvolver estratégias mais eficientes para lidar com elas. Então é muito importante que a gente entenda isso, e o livro traz esse capítulo 2, falando sobre as emoções, justamente para chamar a atenção. Olha, nós ensinamos tudo para os nossos filhos, precisamos também ensinar sobre emoções. E quando a gente tem crianças que conseguem, né, ter bons sentimentos, né, ter emoções reguladas, e a gente vai entender por que a gente usa a palavra regulada e não controlada, né? Porque às vezes a gente fala controlar as emoções. Mas quando a gente tem uma criança que tem uma capacidade de autorregular as suas emoções, a gente tem uma criança que tem comportamentos muito mais funcionais do que aquelas que não têm essa habilidade desenvolvida. Então, autorregular as emoções é uma habilidade que não nasce pronta, não é algo que surge do nada, mas é algo que a gente precisa ensinar e desenvolver nas crianças. E dentro do tratamento do TDAH, é um eixo que a gente trabalha, tá? Se essa criança tem dificuldade de autorregulação das emoções, a gente tem que desenvolver um treinamento com a criança para ajudar a desenvolver essa habilidade. Mas em casa, você, mãe, também pode e deve ajudar o seu filho a desenvolver essas habilidades. E a melhor forma de você ajudar o seu filho a desenvolver essas habilidades de autorregulação emocional é através do seu modelo. É você, mãe, conseguindo desenvolver uma boa autorregulação emocional, você vai servir de modelo para o seu filho, porque ele vai estar o tempo todo observando como você age e reage diante das situações. E quando ele te observa, ele também aprende. E se você é uma mãe que está o tempo todo se desregulando, que está o tempo todo explodindo, que está o tempo todo deixando com que essas suas emoções dominem você e façam com que você tenha ações que são, às vezes, um pouco fora, né, do necessário para aquele momento, a criança vai estar modelando isso também. Ela vai estar observando e vai estar aprendendo. Então, por isso que eu sempre falo, mãe, primeiro a gente trabalha na gente, para depois a gente trabalhar na criança. Então, a gente precisa utilizar todo esse conhecimento que a gente traz aqui toda semana, né, para ajudar o filho, mas também aplicar na nossa vida. Porque se eu não consigo me controlar, se eu estou o tempo todo explodindo, se eu só falo gritando, como eu vou fazer, ensinar algo diferente para o meu filho? Algo que eu mesmo não consigo fazer, né? Deixa eu só ler aqui, peraí. Meu filho precisa identificar urgente as emoções. Ele está com TDAH e TOD, transtorno emocional, pois me bate e grita todos os dias. Não sei como lidar com as situações. Sueli,
Eu não me lembro agora, eu sei que você está lá no nosso grupo, eu não me lembro agora como é que está o tratamento do seu filho. Depois até você, se você quiser me chamar no privado, você me dá um oizinho lá no grupo nosso do WhatsApp, que eu converso um pouquinho com você. Mas, primeira coisa, quando uma criança tem algum problema comportamental, seja por uma questão emocional, seja devido a algum transtorno, como TDAH e o TOD, primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com a família. E trabalhar principalmente a comunicação dessa família, desse pai, dessa mãe com essa criança. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque não adianta eu só pegar essa criança lá no consultório, uma vez por semana, 50 minutos, desenvolver todo um trabalho com essa criança, se quando ela volta para casa, ela encontra um ambiente que vai o tempo todo servir de gatilho para as explosões emocionais da criança. Entende? Então, o primeiro ponto a ser trabalhado é a família. É a mãe, é o pai, são os cuidadores dessa criança. Primeira coisa. E aí sim a gente vai trabalhar com a criança, tá? Porque senão não adianta. É como se eu pegasse, né? Eu sempre dou esse exemplo que eu aprendi, esse exemplo e acho ele maravilhoso. É como se eu pegasse o peixinho dentro de um aquário sujo, onde ele quase não tem oxigênio para respirar e ele fica ali muito quietinho, né, para poder economizar o oxigênio da água, porque a água tá suja, e eu tirasse esse peixinho uma vez por semana, durante 50 minutos, colocasse no aquário limpo e ele ficasse felizinho nadando, e depois de 50 minutos eu pegasse esse peixinho e botasse no aquário sujo novamente. E o comportamento dele vai voltar ao que era antes, mesmo que ele tenha nadado feliz da vida no aquário, no outro aquário. Então esse ambiente, nesse aquário sujo que eu tô falando, é um ambiente que a gente precisa limpar. É o ambiente do contexto familiar, o ambiente do contexto escolar, que a gente precisa limpar. E não é porque vocês estão fazendo coisas erradas e vocês são péssimas mães, não. É porque a gente precisa refinar alguns pontos. Principalmente aqueles pontos relacionados à comunicação, a forma como você se comunica com seu filho, a forma como você solicita as coisas, como você cobra, como você corrige, tudo isso vai fazer diferença, ok? Então, as emoções a gente precisa cuidar e a gente precisa ensinar a criança. E a gente ensina isso no dia a dia, nas situações que acontecem. Não é sentando a criança e explicando para ela, olha, tristeza, alegria, é isso, é aquilo. Não, não é assim. É na hora que acontece. Porque na hora que acontece é mais fácil da criança identificar e conseguir compreender porque ela está sentindo naquele momento, ok? E aí é importante a gente falar o seguinte, que nós desejamos que a criança controle as suas emoções. Mas a gente não ensina nem ela identificar o que ela está sentindo. E emoção é algo que a gente não controla. Emoção é algo que algo que acontece de uma forma automática. Por que automática? Porque ela vai surgir a partir do momento que a gente vivencia uma situação e a gente interpreta essa situação de uma forma X ou de uma forma Y. A partir do momento que a gente entra em contato com as situações do dia a dia, isso automaticamente vai gerar algumas emoções na gente. Então eu vou dar um exemplo. Se eu estou passando na rua e eu vejo na rua uma situação de injustiça, alguém brigando com outra pessoa, discutindo, batendo, enfim, uma situação que me remete à injustiça. O que vai... essa situação vai despertar em mim? Ao mesmo tempo que eu vejo aquela situação, que eu percebo o que é, que eu entendo, que eu compreendo que situação é aquela, e eu interpreto aquela situação como sendo uma situação de injustiça, eu automaticamente começo a sentir raiva. Raiva é uma emoção que brota de uma forma automática toda vez que a gente sente que está sendo injustiçado ou que está vivenciando uma situação de injustiça, tá? Não é só isso, mas também é isso. Então, toda vez que eu vejo uma situação de injustiça ou que eu me sinto injustiçada, me brota automaticamente a emoção da raiva,
ok? Então, a emoção, a gente não controla o que a gente vai sentir, mas a gente tem como regular essas emoções para que essas emoções não nos dominem. Isso é possível, mas isso só é possível quando eu desenvolvo uma série de habilidades que vão nos permitir fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, meu filho TDAH Todd. Não para, é muito difícil. Quase reforço negativo. Como é que usar o lugar do não? No Todd, se você usar o não, você não vai conseguir nada. Porque vai ficar muito complicado, tá? O que eu vou te sugerir, Adriana, é o seguinte. Eu não sei se você tá lá no nosso grupo do WhatsApp de mães de TDAH. Se você não tiver, sinta-se convidada a estar, né? Me chama no direct depois, no final da live, que eu te mando o link. Mas aqui no Instagram ou no meu YouTube, meu canal do YouTube é Juliana Deodato, tem 2 lives sobre Todd. Se você quiser, me chama no direct que eu te mando o link, para ficar mais fácil de você achar, tá bom? A live que eu falo sobre Todd, ela traz não só a explicação do que é o Todd e tudo mais, mas ela traz um passo a passo ali, orientações de como você deve se comunicar com o filho e o que você não deve fazer, tá? Então, acho que pode te ajudar bastante, porque TDAH e Todd, reforço negativo, gente, é você dar o tiro no pé, entendeu? Então me dá um oizinho, Adriana, que eu te mando, tá? O link. Dar um tiro no pé, ok? E no Todd, principalmente, a gente tem que trabalhar muito com as negociações, entendeu? E aí o reforço positivo vai trazer a ideia para essa criança de que é muito mais vantagem para eles obedecer, ele vai ter muito mais benefícios do que quando ele desobedece. Oi, ó, voltou aquelas frases toda doida de novo, ó. Peraí, ó, que doideira. Pronto. As frases horríveis. Tem sensação de quando ele tá numa crise de raiva que ele me testa. Olha, Kátia, você precisa assistir uma live que eu fiz. Eu vou até falar um pouquinho sobre essa live aqui, que eu falo sobre o sequestro emocional. Eu vou te mandar essa live para você entender que quando a criança ela tá numa crise de raiva, ela entra num looping emocional. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui hoje, que ela não consegue sair. E a sensação que a gente tem é que ela tá fazendo de propósito, sabe? Que ela tá ali, mas na verdade ela tá afogada nas suas próprias emoções. E tem uma coisa, gente, quando alguém está se afogando, ela própria não consegue se salvar. Ela precisa que alguém tire ela do afogamento. E esse alguém vai ser o adulto que está cuidando dela. Então, quando a criança ela está afogada nas suas próprias emoções, não adianta você bater de frente, brigar, chamar atenção, discutir, não adianta. Você vai ter que primeiro tirar essa criança da crise, para depois você corrigir, para depois você dar a consequência que tiver que dar, para depois você conversar. No momento que ela está afogada, não adianta você falar nada. Você tem que tirar ela do afogamento das emoções, entendeu? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu vou mostrar aqui para vocês um esqueminha que eu já mostrei outras vezes, mas é só para vocês visualizarem como que a emoção ela surge, tá? Só um minutinho. Deixa eu virar aqui. Pronto. Olha, isso aqui, gente, é o modelo cognitivo que a gente usa na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente já falou aqui, que é a mais indicada para crianças com TDAH. E dentro da TCC, a gente trabalha com o seguinte modelo, com a seguinte ideia. Diante de uma situação,
qualquer situação que a gente vive, essa situação sempre vão despertar pensamentos na gente, ok? Pensamentos, que podem ser pensamentos positivos, negativos, e esses pensamentos que é interpretação dessa situação vão nos gerar emoções, e essas emoções vão impulsionar comportamentos, ok? Então, diante de uma situação, seja ela qual for, a gente vai ter uma interpretação dessa situação. E aí, essa interpretação vão gerar ideias, pensamentos. Esses pensamentos vão provocar emoções. E essas emoções, então, vão nos impulsionar a agir e a ter o comportamento. É assim que funciona o nosso cérebro. Então, como eu dei o exemplo, né? Tô passando na rua, tô vendo uma situação lá de injustiça, uma situação, enfim, de briga, alguma coisa, alguém batendo em outra, e eu interpreto como uma situação de injustiça. O que esse pensamento vai gerar em mim? Indignação, raiva. E essa raiva vai me produzir comportamentos. Ou eu posso ir lá e me meter na briga e separar. Ou eu posso ficar lá de longe, resmungando e reclamando, como muitas vezes a gente faz. Ou eu vou chamar alguém para resolver o problema, enfim. Vai me gerar uma série de comportamentos. Eu posso ter comportamentos dessa emoção de raiva, eu posso ter comportamentos funcionais, ou eu posso ter comportamentos disfuncionais. Eu posso ir lá e começar a brigar também, e começar a bater na pessoa que tá cometendo a injustiça, ou eu posso ir lá tentar separar, ou eu posso chamar alguém para resolver o problema. Enfim, cada comportamento que eu vou ter vai ser um comportamento inadequado ou adequado, dependendo da circunstância, da situação ali. Mas esse comportamento vai ser impulsionado por essa emoção que foi despertada pela interpretação que eu dei da situação. Então, pensa o seguinte, crianças com TDAH, muitas vezes, elas não conseguem realizar as coisas que a gente pede, não porque ela não quer, mas muitas vezes porque ela se perde, ela esquece, ela troca, ela comete erros, enfim. Ela não tem energia cerebral suficiente para se engajar naquela tarefa. E aí, quando a gente briga com ela, quando a gente chama a atenção dela, quando a gente briga, né, com a criança, qual é a sensação que geralmente brota nessa criança? Sensação de raiva. Responde aqui para mim se não é assim. Se quando você vai brigar com seu filho, por qualquer coisa que seja, ou porque ele esqueceu de fazer alguma coisa, ou porque ele fez errado, enfim, ele não costuma ficar com raiva? Ele não costuma reagir de uma forma que parece que ele tá com raiva? Responde aí pra mim, alguém, só pra eu ver se eu tô no caminho certo. Deixa eu esperar vocês colocarem aqui, porque eu sei que tá tendo um delay grande. Ó, a Adriana colocou, sim, reage agressivo. Por que isso acontece, gente? A criança com TDAH, é claro que não são em todas as situações, tá? Mas na maioria das vezes, aquelas situações que a gente chama a atenção da criança por coisas que ela... show tá feito! Que ela não consegue fazer. Não porque ela é preguiçosa, não porque ela é desobediente, mas porque ela esqueceu, porque aquilo ali para ela não teve importância, porque ela tá focada em outra coisa, porque ela cometeu erros por descuido, por desatenção. Toda vez que você chama atenção, briga, você tá despertando nessa criança a raiva. Por quê? Porque essa criança ela vai se sentir injustiçada. Tipo, poxa, eu nem sabia que eu tinha que fazer isso. Ou, poxa, eu tentei fazer e mesmo assim eu tô sendo chamada a atenção. Poxa, eu ia fazer isso depois. Por que tá brigando comigo agora?
Então, toda vez que isso acontece, a criança ela não percebe que ela errou. Ela não percebe que aquilo ali é um problema. E aí o que ela vai interpretar? Que ela está sendo injustiçada. E quando ela se sente injustiçada, a tendência é ela reagir com raiva. A raiva vai brotar. Só que o problema é que a criança com TDAH, ela não tem repertório suficiente para pegar essa raiva que ela sente e ter um comportamento mais funcional. Geralmente ela vai fazer o quê? Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai xingar, ela vai bater, ela vai jogar alguma coisa no chão, ela vai agir de uma forma inadequada. E o que a gente tem que ficar atento é que nós precisamos ensinar a criança a regular a sua emoção, a identificar e a regular as suas emoções a ponto de que ela consiga regular as emoções e não ser dominada por ela. E aí sim ela vai conseguir agir de uma forma mais adequada. Não, Adriana, olha só. Filho bater na mãe é algo inadmissível. Você vai fazer a contenção, ok? Você vai fazer a contenção, você não vai deixar, óbvio. Mas a ideia é que você faça essa contenção e promova a calma dessa criança. Agora, não adianta só você chegar na hora da guerra e você tentar acalmar ela. Quando vocês estiverem bem, em situação onde a raiva não está imperando, vocês precisam estar sempre conversando sobre isso. Conversa com ele. Quais são os prós e os contras desse comportamento dele, né? E que você não está ali para chamar a atenção dele para brigar. Você está ali para colaborar para que ele não tenha esse tipo de comportamento, porque esse comportamento só traz prejuízos. Ele não traz coisa boa, nem para ele, nem para você, nem para os dois, né? Então, o que você vai ensinar para ele algumas coisas, e aí você vai fazer alguns combinados com ele. Então, na hora que você tiver com raiva, eu vou sinalizar para você. E aí você vai se acalmar, e você vai ensinando algumas técnicas. Existem várias técnicas, tá? Se seu filho estiver fazendo terapia, você pode conversar com a psicóloga, pedir orientação, ajuda em algumas técnicas para que seu filho possa se acalmar. E eu tenho várias lives aqui no Instagram também que falam sobre isso, tá bom? Ó, a Kátia tá falando, Caio chora compulsivamente. Então, esse chorar compulsivamente, não adianta você, quanto mais você for falar ali, mais ele vai chorar. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, deixa ele se acalmar. Deixa ele botar pra fora. Depois que ele se acalmar, aí você vem e começa a conversar com ele e a orientar. Na hora que ele tiver nessa compulsão de choro, nada do que você for falar vai ajudar, entendeu? Agora, é claro que a gente vai trabalhando com essa criança para que ele cada vez menos tenha crises de choros compulsivos, né? Para que ele consiga, quando ele começar a vivenciar uma situação que desperta esse choro, ele mesmo consiga perceber isso antes. Isso, ó. Ó, a Lucília tá falando aqui, a minha vai pro quarto, não quer conversa, depois entra e tenta conversar. Então, o que você pode fazer, Lucília? Combina com ela, olha, a gente chama de canto da calma, né? O canto da calma, gente, não é o cantinho do pensamento, não, tá? O cantinho do pensamento é aquele cantinho onde a gente bota a criança para pensar alguma coisa de errado que ela fez. Não é esse o objetivo. O canto da calma é um lugar da casa que a criança vai poder ir quando ela estiver sentindo, sabe, quando ela estiver se sentindo afogada pelas emoções? Então você vai combinar com ela, olha, filha, eu sei que quando você fica com raiva, você fica muito nervosa, tal, parará, e nessa hora você fala coisa que não deve, você, né, faz coisa que não deve, e eu também acabo falando, eu também acabo fazendo, né? Então vamos combinar o seguinte, toda vez que a gente estiver em crise, que a gente estiver muito nervoso, a gente vai pro nosso canto da calma, a gente vai se acalmar e depois a gente conversa. E aí, a criança, ela vai, quando ela tiver começar assim, você mesmo pode falar, você não gostaria de ir pro seu canto da calma? Né? Porque ela vai pra lá, ela vai chorar, ela vai bater porta, ela vai se acalmar. E quando se acalmar, você retoma a situação. Porque o que muitas vezes acontece é que a gente faz o seguinte, ó, bota a criança de castigo no quarto, né? A criança fica lá chorando, até parar de chorar, deu o tempo do castigo, a gente manda sair. E aquele assunto morreu.
Por quê? Porque a gente não quer falar sobre ele, porque se a gente for falar sobre ele vai dar confusão de novo, então a gente finge que ele não existiu. Não é assim que muitas vezes acontece? Só que a gente não pode deixar passar. Se acontecer algum problema, a gente precisa depois, né, com a cabeça fria, retomar essa situação, tá? Isso, Suélia. Todas as mães precisam de ajuda. E eu não estou falando ajuda de um profissional, não necessariamente. Todos nós precisamos de uma rede de apoio. E mães de crianças com TDAH precisam de uma rede de apoio. Precisam de uma rede de apoio. Alguém que você possa conversar, alguém que você possa desabafar, alguém que você possa, enfim, contar, né, para te ajudar. E essa rede de apoio inclui tanto os profissionais que atendem, né, o seu filho, tanto um grupo do WhatsApp, por exemplo, como o nosso, né, quanto uma amiga, enfim, pessoas da família que possam te dar esse apoio. Agora, quando você está percebendo que você está perdendo muito mais controle durante o dia, que isso está sendo uma coisa recorrente, que isso está afetando o comportamento do seu filho, que já não é bom, o seu comportamento está prejudicando ainda mais, é importante que você procure ajuda sim, uma ajuda profissional, porque a gente precisa se cuidar, sabe por quê? Porque daqui a pouco você está doente, como muitas mães de TDAH ficam doentes, né? Desenvolve depressão, desenvolve ansiedade, estafa, por quê? Porque não se cuida, e muitas vezes criar um filho com TDAH é desgastante, né? Que bom, Kátia. Eu fico muito feliz em saber. Fico muito feliz que a terapia tenha ajudado a ele. Fico muito feliz mesmo. A gente tá no comecinho, né? A gente tá começando agora. Eu tô conhecendo ele e tal, mas a gente vai entrar aí nesses pontos aí pra ajudá-lo, tá bom? Sueli, sentir raiva é algo, como eu falei, é algo que a gente não controla. Porque olha só, você faz tudo pelo seu filho. Presta atenção. Você faz tudo pelo seu filho, você dá tudo pra ele, você ama seu filho. E aí o que acontece? Você espera do seu filho, né, um comportamento. E aí ele não tem esse comportamento. Como que você se sente? Injustiçada, não é isso? Poxa, tanto é que muitas mães falam pros filhos isso, né? Poxa, eu faço tudo por você, eu não mereço isso, não é assim? Então, quando você se sente injustiçada, você vai sentir raiva. E isso é algo natural. Agora, a sua raiva não pode gerar uma ação de violência, uma ação de vingança, uma ação de revide, entendeu? A sua raiva é natural, mas você deve regular sua raiva de forma que ela não te domine a ponto de você reagir ao comportamento do seu filho de uma forma impensada e que geralmente, né, e que muitas vezes vai produzir arrependimento, ok? Ó, antes era dessa forma, brigava muito depois do diagnóstico TDAH, lendo muito sobre o assunto e com a sua ajuda melhoramos muito. Que bom, Lucília, feliz por você também. Agora é aquilo, a gente vai entender, porque o entendimento sobre o que está acontecendo vai nos gerar compaixão, vai nos gerar empatia. Agora, não pode gerar aquela situaçãozinha assim, vou passar a mão na cabeça porque tem TDAH. Não. O conhecimento do TDAH vai nos gerar empatia. O que é empatia? É a gente olhar a criança como ela é e ajudar essa criança naquilo que ela precisa. E não olhar para a criança do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Entendeu? Então, o diagnóstico do TDAH, saber sobre TDAH é o ponto crucial para que você desenvolva empatia pelo seu filho e possa ajudá-lo a melhorar. Adriana aqui. Eu cheguei no meu limite e fui consultar um psiquiatra, foi a melhor coisa. Hoje faço terapia e me ajuda muito. Exatamente, gente. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem para falar um pouquinho sobre essas ações, ação e reação, né? Das emoções, tá?
Eu gosto muito de usar essa metáfora da bomba e gosto até de confeccionar a bomba com a criança e tudo mais, né? Mostrar por quê. Pensa aqui na bomba. A bomba, para ela explodir, ela precisa de algo que vai acender o pavio, ok? Ela precisa de algo que acenda o pavio para fazer com que a bomba exploda, tá? Pensa na bomba como se fosse a emoção, ok? Que é a emoção aqui. O que vai acender o pavio da bomba são os antecedentes, a gente chama de antecedentes. É o que acontece antes que gera uma interpretação, né? Gera um pensamento que vai, então, acender o pavio da minha emoção. Então, o que acontece faz com que acenda o meu pavio. Então, vamos pensar na criança com raiva. O que aconteceu nesse ambiente aqui, né? Que acendeu o pavio da raiva dessa criança? Isso é algo que a gente precisa saber. Por quê? Porque se a gente souber o antecedente, a gente pode trabalhar aqui e melhorar isso aqui. Ok? Quando esse pavio da emoção é aceso, a gente tem como consequência o comportamento da criança, que no caso aqui vai ser a explosão. Ok? Então, para a gente poder melhorar o comportamento da criança, a gente precisa trabalhar com 3 coisas. A gente vai trabalhar no antecedente, que é aquilo que está provocando, são os gatilhos que provocam as explosões. A gente vai trabalhar aqui, porque depois que esse pavio estiver aceso, a gente tem um tempinho, ó. Eu acendi o pavio, ele tem um tempinho para queimar antes de explodir. Então, eu posso apagar esse pavio antes. Ok? E eu também posso trabalhar na consequência. Por quê? Se o meu comportamento, né, o comportamento da criança, estiver sendo benéfico para ela, estiver trazendo uma consequência positiva para ela, ela vai repetir esse comportamento. Se a consequência for negativa, a tendência é ela não repetir o comportamento. Ok? Então a gente trabalha identificando. Ó, igual aqui, a Kátia, né, eu acho, né? Foi a Kátia que falou. Que o filho né, tem choro compulsivo. Choro compulsivo é aqui, ó, esse comportamento aqui, choro compulsivo. Que é decorrente de uma emoção que ele sentiu. Ou ele tá com raiva, né? Agora, o que aconteceu? O que sempre acontece que desperta esse choro, essa emoção que desperta esse choro compulsivo nele? Isso a gente tem que identificar. Quando a gente mapeia isso na terapia, a gente consegue trabalhar aqui, a gente consegue trabalhar aqui e a gente consegue trabalhar aqui. Então não adianta só você querer mudar o comportamento do seu filho. Você precisa entender que comportamento é consequência de emoção. E que a emoção é consequência de uma interpretação, de um pensamento. Entende por que a TCC é a terapia mais indicada para o TDAH? Porque a TCC trabalha exatamente com essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Ok? Vou falar aqui. Meu esposo diz que tem medo de deixar eu e ele sozinho, pois virou uma disputa. Exatamente, Sueli. E aí, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui, enquanto a gente está conversando, para mostrar para você o que pode estar acontecendo, tá? E que a gente tem que ter cuidado, porque isso é muito comum de acontecer. E na terapia da criança, a gente identifica isso, né? E ajuda a criança a melhorar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse. Vou abrir aqui para mostrar. Esse aqui mesmo. Para mostrar para vocês, olha. Lembra que eu falei da bomba? Toda bomba, para ela explodir, ela precisa de um gatilho. Algo que vai, né, acender o pavio da bomba. Agora, nós, adultos, poderemos ser a água que vai apagar o pavio e não vai deixar essa bomba explodir. Ou a gente pode agir como gasolina
jogando mais, né? Jogando gasolina nesse pavio para ele explodir mais rápido. Então, dependendo de como a gente age diante disso aqui, diante do comportamento, diante das emoções da criança, a gente pode estar minimizando os impactos ou a gente pode estar potencializando o problema. Ok? Deixa eu ver. Ixi, voltou. Voltou de novo esse monte de coisa escrita. Ai, Jesus. Pronto. Tá bom, Sueli. Adriana, você tá no nosso grupo do WhatsApp, né? Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp até sexta-feira o e-book com todas essas imagens. Tá? Que é o resumo da nossa live de hoje. Tá bom? Aí você pode imprimir o e-book todo ou só a imagem que você quer. Agora, tem algo interessante aqui no nosso livro, né? O livro que a gente está conversando aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho, nosso capítulo 2. Na página 33, ele fala uma coisa que é legal e que é muito importante da gente entender e também ensinar para as crianças. Que as emoções, elas não duram para sempre. As emoções, elas têm um tempo de duração. E até ela coloca ali, né, de 3 minutos a 30 minutos. Depois ele automaticamente a emoção para. Você pode pensar assim, ó, seu filho quando ele tá numa crise de choro. Vamos dizer que você deixa ele quieto lá chorando. Ele não chora o resto da vida. Ele vai chorar até um determinado momento. Entendeu? Depois aquilo ali automaticamente se esvazia. Eu não tô dizendo que é pra você deixar seu filho ficar chorando, não, mas a emoção, ela precisa ser vivenciada. Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente gasta uma energia enorme para colocar a nossa emoção para debaixo do tapete. Entende? E essa energia que a gente está gastando para botar a emoção para debaixo do tapete, para não sentir aquilo que a gente tem que sentir, isso desgasta a gente, isso traz uma série de problemas. Vou até ler um pedacinho aqui para vocês, tá? Rapidinho. Ó. Um sentimento dura entre 3 a 30 minutos, se for vivenciado. Se cada vez que a tristeza, ou a angústia, ou a euforia aparecesse e nós simplesmente ficássemos com elas sem rejeitar a sua existência, simplesmente ficássemos com um bolo no estômago, ou nó na garganta, ou aperto no peito, perceberíamos que não duram muito. Rapidamente mudam, movem-se, dissipam-se e dão lugar a outro sentimento. No entanto, se a nossa atitude é fingir que esse sentimento não existe, ele permanece por muito mais tempo. Quando nos esforçamos em não sentir, gastamos energia em algo impossível. Quanto mais a gente tenta não sentir, mais a gente sente. Mais a gente sente. Tanto é que quando a gente vai orientar pessoas que têm ansiedade... Acho que voltou. Quando a gente vai orientar pessoas que estão com crise de ansiedade, né, que tem ansiedade, a gente fala, olha, não adianta você ficar lutando contra os pensamentos que estão na sua cabeça. Aceita esses pensamentos e aí sim você vai conseguir lidar com eles. Quanto mais você ficar lutando contra um pensamento que você não quer pensar, mais o pensamento vai grudar na sua mente. É a mesma coisa a emoção. Quanto mais a gente jogar a emoção para debaixo do tapete, mais a gente vai ficar preso nessa emoção. Voltou. Pessoal, dá um okzinho para mim para ver se voltou. Ou se travou, se tá parado. Só para eu saber, por favor. Eu sei que tá com um delay bem grande, né? Vou só esperar um minutinho para ver se vocês respondem. Tá ok? Então tá. Então olha só, as emoções a gente ensina para as crianças o seguinte, eu vou botar aqui para vocês verem, tá? Ó. As emoções são como ondas, elas vêm e vão. Elas vêm e vão. O que isso significa? Que ela não fica o tempo todo. Então que você pode sim se acalmar. Se você não reagir naquele momento que você sentiu aquilo, ela vai passar. Ela vai passar. Então é algo que a gente precisa ensinar para as crianças.
tá? A gente ensina de várias formas, de forma lúdica, né? Fazendo algumas brincadeiras, mas para a criança entender que as ondas, elas balançam o barco. É como se a criança fosse o barco e as emoções fossem as ondas. As ondas, elas balançam o barco, mas elas passam. Ela não fica o tempo todo ali. E se a gente consegue perceber isso, a gente consegue lidar melhor com elas. Porque as emoções, elas precisam ser vivenciadas como algo que não é nem bom e nem ruim. Ó, até coloquei aqui uma chamada de atenção. Não existe emoção boa ou ruim. Existem emoções que são agradáveis e desagradáveis de serem sentidas. Então, uma mesma emoção, ela pode ser boa, ela pode ser agradável ou desagradável. Olha como é que a gente usa sempre a expressão errada, né? Ela pode ser agradável ou desagradável dependendo da situação que a gente tá vivenciando, dependendo da intensidade que a gente está vivenciando essa emoção e dependendo da frequência. Então, por exemplo, se eu estou vivenciando, né, uma perda na minha família, a tristeza, ela não é algo ruim, ela é algo bom. Só que, apesar de ser bom, porque é necessário que eu fique triste por causa do meu luto, é saudável para mim ficar triste quando alguém que eu gosto, né, morre, mas apesar de ser bom, apesar de ser saudável, é uma emoção desagradável de sentir. Ok? Então, ensinar para as crianças que não existe emoção boa nem emoção ruim. Sabe por quê? Crianças com TDAH, elas têm muita emoção que a gente considera ruim. E quanto mais a gente diz para a criança que essa emoção é ruim, mais a gente está dizendo para ela nas entrelinhas que o que ela sente é inadequado. Mais a gente está dizendo para ela que o que ela sente é errado. Ela não deveria sentir o que ela sente. Gente, nós não conseguimos controlar o que nós sentimos. E se nós não conseguimos controlar o que nós sentimos, o problema então sou eu, né? Então, assim, trabalhar com a criança a ideia de que existem emoções que são agradáveis de sentir e emoções que são desagradáveis de sentir, ok. Mas que essas emoções, elas não são boas ou ruins. Tem momentos que a raiva, ela vai ser necessária. Tem momentos que a alegria, ela vai ser necessária, mas tem momentos que não cabe você ficar alegre, né? Você tá lá na sua família, perdeu um ente querido, não faz sentido você ficar alegre nesse momento. Talvez seja até algo disfuncional se você estiver muito alegre num momento desse, né? Se perdeu alguém que você gosta. Então, a gente precisa entender que as emoções, elas têm essa conotação desagradável ou agradável. E que a intensidade dessas emoções é que muitas vezes vão fazer a diferença se aquilo ali está sendo funcional ou disfuncional, né? E aí eu quero chamar a atenção para vocês que a gente está falando sobre emoção e comportamento, né? E o que acontece muitas vezes no TDAH? A intensidade que as crianças com TDAH têm nos seus sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, né? Agradáveis ou desagradáveis, se sobrepõe à capacidade que eles têm de avaliar as consequências do comportamento. Então, o que acontece? A criança, quando ela está vivenciando, a criança com TDAH, quando ela está vivenciando a sua emoção, isso acontece de uma forma tão intensa dentro dela que ela não consegue avaliar de uma forma adequada as consequências do seu comportamento. Por isso que quando a criança com TDAH está em crise de choro, está em crise de raiva, ela acaba tendo um comportamento inadequado e ela não pensa na consequência que aquilo vai gerar. Ela bate em alguém e ela não pensa que aquilo ali vai machucar, que aquilo ali pode gerar uma consequência negativa para ela, que ela pode ficar de castigo, enfim. Ela não consegue, sabe por quê? Porque ela está afogada nas suas próprias emoções. E quando uma criança está afogada nas suas próprias emoções, ela não consegue pensar de forma racional. Ela só age de forma
emocional, de forma passional. E isso é o perigo das mães quando estão lidando com a criança com TDAH. Por quê? Porque se a mãe também estiver afogada nas suas próprias emoções, ela também vai agir e reagir emocionalmente e não vai conseguir ativar o lado pensante, racional, para tomar a melhor atitude naquele momento. Ok? Então, o grande perigo, né, disso é a criança com TDAH, ela vivencia isso, ela vai acontecer isso com ela, ok, ela ainda é criança, ela ainda está desenvolvendo essas habilidades, ela tem TDAH, ela precisa ser estimulada, mas quando a família, ou quando o adulto, né, seja a professora, seja a mãe, também está afogado nas suas emoções, ela também não vai conseguir pensar de uma forma racional para tomar as melhores atitudes. E aí ela age e reage de uma forma emocional, e que quando a gente age de forma emocional, geralmente a gente não age da melhor forma possível. A gente não consegue avaliar as consequências das nossas ações. E aí a gente acaba tomando atitude que muitas vezes vão gerar arrependimento. Muitas vezes vão gerar culpa e arrependimento. Então, muitas mães vêm para mim e falam: Juliana, eu me sinto culpada quando eu faço isso. Eu me sinto triste quando eu faço isso. E o problema não é você sentir, é você agir. Porque sentir raiva não tem problema, gente. O problema é que você ser dominado por essa raiva a ponto de você agir de uma forma que você vai se arrepender depois. Então, essa situação, né, de você poder olhar para dentro de você se cuidar. É claro que vão ter situações que vão te tirar do controle. A gente não é máquina, né? Tem situações onde a gente vai perder a cabeça, sim. Faz parte, né? Mas isso não pode ser uma constância, isso não pode ser algo, né, que vai acontecer sempre, porque senão, imagina a guerra que não vai ser, né? Ó, a Kátia tá falando, né? Tudo pra mim é novo, tô aprendendo a lidar com as emoções dele e a controlar as minhas, mas temos alguns dias bem difíceis, apesar dele se arrepender e pedir desculpa tempos depois. Kátia, é um aprendizado para você, é um aprendizado para ele, é um aprendizado para todo mundo, né? Para todo mundo. Mas, como eu sempre falo aqui, né? Eu sempre falo lá no grupo com as mães também, estamos juntas nessa jornada. A melhor coisa que você, mãe de TDAH, pode fazer pelo seu filho nós temos 3 coisas. Primeiro, se cuidar. Se conhecer, se cuidar. Segunda coisa, entender o cérebro do seu filho, entender como o TDAH funciona, como seu filho funciona. Mesmo independente do TDAH, entender como seu filho funciona e buscar novas estratégias para ajudar você a lidar com situações que você não está sabendo lidar. Então, são 3 eixos, 3 pontos que a gente precisa ter atenção. Você se cuidar, você conhecer o que está acontecendo com o seu filho e você aprender novas estratégias para utilizar naquelas situações onde as estratégias que você está utilizando não está tendo resultado. Ok? E aí, eu quero mostrar para vocês aqui uma outra imagem, rapidinho, peraí, que é a imagem do cérebro. Eu até já expliquei essa imagem para vocês, mas eu vou falar de novo aqui, para quem é novo. Olha, funcionamento do cérebro, vou falar de uma forma bem simples, resumindo o que eu já falei aqui, tá? Essa parte aqui da frente, né, da nossa testa, é chamada de córtex pré-frontal. Suelen, TDAH, sim, não tem cura, tá? O que pode acontecer é que na vida adulta, dependendo do tipo, né, do tipo de TDAH que ele tem, do tratamento que ele vai fazendo, pode ser que na vida adulta os sintomas estejam bem leves, tá bom? Mas o cérebro é TDAH e vai ser TDAH para sempre, tá?
mas pode melhorar bastante se houver um tratamento adequado, né? Então vamos lá. Então essa parte aqui da frente da nossa testa é chamada de córtex pré-frontal. Essa parte aqui é a parte mais refinada do nosso cérebro. Eu vou dizer aqui de uma forma bem simples que é a parte que gerencia todo o nosso cérebro, é responsável por gerenciar todo o nosso cérebro, é responsável pelas funções executivas, que são as funções relacionadas à nossa performance, nosso planejamento, organização, controle de impulsos, e é a área onde a gente tem a parte racional do nosso cérebro, ok? E essa partezinha aqui, ó, pequenininha, chamada de amígdala, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. É a que primeiro se forma. Essa parte aqui do córtex pré-frontal é a última parte que se desenvolve no nosso cérebro, tá? Ela se desenvolve até mais ou menos 20, 21 anos, enfim, por essa faixa de idade aí, tá? E no TDAH, essa parte aqui, ela tem um atraso no desenvolvimento. Uma imaturidade nesse desenvolvimento. Então, olha só, se qualquer pessoa, né, se desenvolve essa área aqui até mais ou menos 21 anos, o TDAH também desenvolve essa área, só que ele desenvolve de uma forma mais lenta. Então, provavelmente, ele vai chegar aí se uma pessoa desenvolve com 21 anos, 23, 24, 25, 26, ele vai demorar um pouco mais para desenvolver essa área. Por isso ele tem tantos comportamentos de maturidade, enfim, tantas dificuldades relacionadas ao seu TDAH. E a amígdala é a área primitiva do nosso cérebro, é a parte que é responsável pelas nossas emoções. E por que eu estou mostrando isso aqui? Quando nós entramos numa situação que essa situação desperta uma emoção, o que o nosso cérebro faz? A amígdala toma o controle do cérebro e ela passa a comandar os nossos comportamentos. É como se ela bloqueasse os nossos pensamentos, é como se ela bloqueasse a nossa razão, nosso raciocínio, e ela começasse a agir de acordo com a nossa emoção. Ok? Então, quando a gente está tomado pelas emoções, não adianta a gente querer pensar, discutir, conversar, porque a gente não consegue parar para pensar. Porque a parte do nosso pré-frontal é como se ela tivesse bloqueada. Agora, pensa isso numa criança que já tem o pré-frontal ainda em desenvolvimento. Pensa isso no TDAH que tem o pré-frontal em desenvolvimento, mas de uma forma mais lenta. É muito mais fácil para uma criança com TDAH ser tomada pelas suas emoções, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ensinar a criança a desarmar a amígdala, que é aquela partezinha do cérebro responsável pelas emoções, e ativar o pré-frontal dela, que é a área do racional. E isso existem várias técnicas que a gente faz para ajudar a criança a fazer isso. Uma dessas técnicas que é muito importante é a respiração. Que a gente fala, respira. Não é qualquer respiração. É respiração que a gente chama de respiração diafragmática. Que é aquela respiração onde a gente inspira pelo nariz, prende a respiração um tempo e solta pela boca devagar, sem soprar. É aquela respiração, tipo a respiraçãozinha do bebezinho, que a barriguinha, né, sobe e desce. É essa respiração. Então você pode fazer, ó, pode inspirar contando até 5, prende contando até 3, solta contando até 8. Aí você vai soltando devagarinho. Essa respiração ajuda a desarmar a amígdala e ativar o nosso pré-frontal. É uma das técnicas, tá? Mas é uma técnica muito importante.
Ó, a Kátia tá falando, né? Tive essa aula no nosso primeiro encontro, foi muito esclarecedor para que eu entendesse alguns comportamentos dele. Isso, Kátia. Agora, foi um encontro, né? A gente conversou ali muito rápido. A gente vai ter outros momentos, né? De conversar, de sentar e eu explicar para você, dentro do que está acontecendo especificamente com seu filho, por que isso está acontecendo e como você pode agir, tá? Para ajudar o seu filho a lidar com essa situação. Isso, Sueli. Por isso que ele tem 7 anos e age como 4. Quando eu falo que tem essa imaturidade, não é só uma maturidade do tipo, meu filho é mais infantil. Não é só ser mais infantil, tá? É porque o cérebro dele é como se fosse assim, uma criança de 7 anos de idade com o cérebro de uma criança de 4, tá? E aí ele vai processar essas informações, ele vai desenvolver isso, ok? Ele vai desenvolver, mas ele desenvolve de uma forma mais lenta, tá? Mas ele desenvolve, tá, gente? Ele não tem nenhuma deficiência no cérebro dele, não. Ele só tem um funcionamento, um desenvolvimento mais lento, mas que depois de uma determinada idade isso se iguala às outras pessoas, tá? Lá na vida adulta isso tende a se igualar, tá bom? Oi, Kátia, seja bem-vinda. Então, olha só, esse sequestro emocional que a gente está falando, né, esse afogar nas emoções, a gente tem que entender por que isso acontece. Porque, primeiro, porque crianças ainda não têm esse pré-frontal totalmente desenvolvido, então com certeza ela vai agir muito mais pela amígdala do que por essa área, e crianças com TDAH mais ainda. Agora, isso explica o comportamento do seu filho, mas isso não diz assim pra você, então esquece, ele vai dar crise mesmo, é assim mesmo, ponto final. Não. Sabe por quê? Porque essa área do nosso cérebro aqui, do pré-frontal, ela não se desenvolve sozinha. Não é porque ele faz 21 anos que essa área vai ficar madura. Ela só se desenvolve através de estímulos. Então, a criança ela tem essa área aqui ainda em desenvolvimento. A criança com TDAH, principalmente, mas ela só vai desenvolver a ponto de conseguir, né, desenvolver a autorregulação das suas emoções quando a gente começar a estimular essa criança. Então, o estímulo, ele é essencial. E esse estímulo, gente, não é só 50 minutos no consultório uma vez por semana. É um estímulo diário. Por isso que a família de TDAH tem que ser parceiro do terapeuta do filho. Tem que ser como se fosse um coterapeuta. Por quê? Porque a gente faz no consultório, ensina para a criança, ensina para a família e a família vai fazer em casa com ele. Ok? Vai generalizar aquele conhecimento que ele teve lá no consultório para as outras situações da vida dele. Tá? E eu quero falar uma frase para vocês. Ano passado eu falei e causou muito impacto. Na verdade, são duas coisas. A primeira coisa, gente, o comportamento inadequado de uma criança é sempre um sinal de alguma coisa, de que alguma coisa não está legal. Sempre é um sinal. Nenhuma criança quer se comportar de uma forma inadequada por se comportar. Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa que ela está querendo comunicar com esse comportamento. A gente só precisa fazer uma boa leitura disso, para entender o que está por trás disso. Pode estar por trás um transtorno? Pode. Pode estar por trás uma dificuldade da própria criança? Pode. Pode estar por trás uma necessidade de atenção? Pode. Pode estar por trás uma necessidade de... como é que eu vou falar? De chamar atenção, né? Pode estar por trás disso um sinal de que ela não sabe de agir de uma outra forma, porque às vezes a criança age daquele jeito porque ela não sabe fazer de outro jeito. O que a gente precisa fazer é fazer uma leitura desse comportamento. Por quê? Porque as crianças que mais precisam de amor, que mais precisam de atenção, são as que vão pedir isso da maneira menos amorosa.
Aquelas crianças com comportamento mais inadequado são as crianças que mais precisam da nossa empatia, que mais precisam da nossa ajuda, que mais precisam da nossa atenção. E isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça dela. Isso quer dizer que a gente vai olhar para ela com empatia e vai oferecer para ela aquilo que ela precisa para mudar, para melhorar, para se desenvolver. E aí, eu coloquei uma frase no passado que muitas mães... a gente fez uma live sobre isso e muitas mães ficaram impactadas com essa frase. Que foi a seguinte: gere conexão antes da correção. Gere conexão antes da correção. Por que eu falo isso, gente? Porque a conexão vai fazer com que a resistência do seu filho diminua. A resistência diminua e a adesão às suas orientações aumente. Então, quando seu filho está lá, afogado nas emoções, gere conexão com ele. Dê a mão para ele sair desse afogamento que ele está. Por quê? Porque isso vai ajudá-lo a descarregar as suas emoções, a desativar a amígdala e ativar o córtex pré-frontal. E aí sim, você vai fazer a correção que você precisa fazer. No momento que ele estiver afogado nas emoções, não adianta, gente. É claro que, como eu falei lá no início, né, a gente vai trabalhar com essa criança de forma que ela se afogue cada vez menos. A gente vai ensinar a criança a nadar, né? A gente não quer que ela fique afogada nas emoções, então a gente vai ensinar a criança a nadar, para cada vez menos ela se afogar. Mas quando ela se afogar, o que a gente vai fazer é gerar conexão. A gente vai tirar do afogamento para depois fazer a correção, para depois fazer o ensinamento que a gente precisa fazer. Ok? Kátia, exatamente. As escolas, principalmente agora, depois dessa lei, né, que foi aprovada do TDAH no final do ano passado, elas vão precisar sim, né, de muita orientação. E aí, o livro, gente, eu não vou entrar aqui nesse livro, né, nesse pedaço do livro, mas eu vou citar para vocês. O livro, ele fala o seguinte: ele dá 5 dicas, 5 erros que a gente comete quando uma criança está afogada nas suas emoções, ou quando ela está em crise de choro, né? Então ela vai falando aqui dos 5 erros que a gente tende a dar. E os erros, eles se resumem ao seguinte, né? A gente acaba não validando as emoções da criança, ignorando os sentimentos dela. Isso é um erro, né? A gente quer dar explicações, a gente quer dar conselho, a gente quer atender o pedido da criança, resolver o problema imediatamente. Então, tudo isso são coisas que não ajudam a criança a aprender a nadar, né? Para cada vez menos ela se afogar, e muito menos ajudam a criança a sair da crise. Toda vez que a gente tenta dar uma explicação, dar um conselho, que a gente tenta argumentar com a criança quando ela está em crise, mais a gente vai estar alimentando aquela crise, né? Isso, Kátia, isso. E aí eu aproveito, Kátia colocou aqui, ó, as escolas precisam capacitar os professores para lidar melhor com os nossos filhos. Aproveita a sua fala aqui, Kátia, para dizer o seguinte, ó, tem psicopedagogas aqui, tem professoras, né? Você é psicóloga, psicopedagoga, professora, que lida com crianças com TDAH, ou se você não lida, né? Com certeza, uma hora ou outra você vai lidar, você vai receber na sua sala de aula, vai receber no seu consultório. Eu tenho um perfil aqui no Instagram chamado TDAH para profissionais. Vou até colocar aqui embaixo para vocês. Esse perfil do Instagram, TDAH para profissionais, ele é um perfil voltado para professores, psicólogos e psicopedagogos, para profissionais que lidam com crianças com TDAH. E lá eu coloco conteúdos específicos de orientação para como lidar com crianças com TDAH no consultório e também na escola, tá?
Inclusive, sexta-feira eu vou fazer uma live às 19 horas nesse perfil TDAH para profissionais, onde eu vou explicar para você que é profissional como funciona o cérebro de uma criança com TDAH. Então, se você é profissional, me segue aqui, né? Aproveita e me segue também lá no TDAH para profissionais e vem comigo na live sexta-feira às 19 horas, que eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber para entender o cérebro de uma criança com TDAH, tá bom? E pra gente encerrar aqui, que nós já estamos aqui 1h15, eu vou dar 3 dicas para você gerar conexão, uma conexão saudável com seu filho antes da correção, ok? Essa conexão vai diminuir resistências. Com o tempo, você vai vendo que isso vai acontecer. Vai ajudar a diminuir resistências e vai aumentar a adesão do seu filho nas coisas que você solicita para ele, tá? Primeira coisa, diante das situações desafiadoras, deixe o seu discurso de lado e primeiro estabeleça uma conexão com seu filho. Respira fundo, lembre-se do que realmente importa e de que o que realmente importa é você descobrir o que está acontecendo com ele. O que seu filho está querendo comunicar com esse comportamento. Então, respira fundo, lembra disso e estabeleça uma conexão com seu filho. Conecte-se com seu filho. Essa conexão, gente, a gente faz através da validação das emoções. Eu não vou explicar aqui o passo a passo da validação, mas a validação é você dizer para o seu filho: filho, eu entendo que você está triste, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está chateado, eu entendo que você está frustrado porque eu não deixei você fazer isso, ou porque você não pode fazer isso agora. Eu entendo você. Quando você diz para ele que você entende o que ele está sentindo, você está validando a emoção do seu filho. Você não está passando a mão na cabeça dele. Você não está concordando com o comportamento dele. Você está dizendo que você entende a emoção dele. Filho, eu entendo que quando você quer jogar e eu não deixo, você fica com raiva. Mas agora é hora de estudar. E a hora de estudar não tem negociação. Então, assim, você está entendendo o seu filho, você está validando a emoção dele, mas você está dizendo para ele qual é a regra. Você está dizendo para ele que, apesar de você entender que ele ficou chateado, que ele gostaria de estar brincando e não estudando, tem hora para tudo. Então, essa validação, depois, se você quiser, você assiste uma live que tem aqui no Instagram chamada Validação das Emoções. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver o nome certinho, vou passar para vocês. Acho que é como validar as emoções, uma coisa assim. O impacto da validação emocional no comportamento de crianças com TDAH. O impacto da validação emocional em comportamento de crianças com TDAH. Validação das emoções é uma estratégia com resultados, né, comprovados cientificamente que ajudam a melhorar o comportamento de crianças com TDAH. Então você se conectou com seu filho, você respirou fundo, não foi naquele blá 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 blá, você se conectou com ele, você disse para ele: olha, eu entendo o que você está passando, e você vai escutar o seu filho. Mostra que você está interessado no que ele está falando. Deixa ele falar o que ele está falando, deixa ele dizer o que ele está pensando, porque às vezes nessa fala dele você consegue compreender que ele não está fazendo aquilo de birra, ele não está fazendo de propósito, ele está fazendo porque ele interpretou aquela situação de uma forma inadequada. Entendeu? E aí sim, depois que você se conectou com ele, depois que você escutou o seu filho, né, que você acalmou o seu filho, aí você vai focar na solução. Encorajar o seu filho a focar nas soluções. E aí,
encorajar o filho a focar em soluções não é dar resposta pronta. É ajudar o seu filho a pensar quais são as soluções do problema. E as soluções do problema, muitas vezes, vão envolver reparação de dano, né? Pedido de desculpa, consertar algo que quebrou, enfim. Vão envolver consequências do comportamento. Ok? Deu para entender, pessoal? Eu sei que o assunto ele é bem extenso, mas o que eu queria mostrar para vocês é que as emoções, elas não são ruins ou boas, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis serem sentidas, mas são emoções, elas são automáticas, elas surgem automaticamente diante de situações que a gente vive, diante da interpretação das situações que a gente vive. E que essas emoções, se elas não tiverem reguladas, se a gente não conseguir autorregular essas emoções, elas nos dominam a ponto de nos fazerem agir de uma forma inadequada. E quando a gente está dominado por essas emoções, não adianta a gente querer falar com a pessoa de uma forma racional. Ela está tomada pelos seus sentimentos. O que a gente precisa fazer é acalmar essa pessoa, tirar ela desse afogamento, para depois a gente entrar com a parte racional. Ela tá calma? Você tá calma? A criança tá calma? Ela tá conseguindo raciocinar bem? Aí sim, você vai corrigir, você vai ensinar, você vai fazer o que você tiver que fazer, sempre através dessa conexão. Lembre-se, gente, crianças com TDAH, elas são muito criticadas, elas são muito corrigidas durante o dia, elas ouvem muito não, elas ouvem muita reclamação, elas ouvem muita ordem durante o dia, porque elas esquecem as coisas, então toda hora ela é cobrada, toda hora ela recebe uma ordem, toda hora alguém diz para ela que ela esqueceu alguma coisa. Então, procurem trazer algo positivo para o dia dessa criança. Procurem se conectar de uma forma positiva. Procurem fazer tudo isso que é necessário fazer com uma comunicação mais positiva. A gente pode cobrar, a gente pode colocar limite, a gente pode fazer tudo isso com uma comunicação que a gente chama de comunicação não violenta, né? Que é uma comunicação mais positiva, sem a gente, ficar o tempo todo criticando, chamando atenção, rotulando a criança, sem a gente ficar o tempo todo botando defeito. A gente pode corrigir sem precisar fazer isso. A gente pode ter a cooperação, a colaboração da criança sem a gente precisar ficar o tempo todo querendo que ela obedeça. Ok? Agora, para isso, a gente precisa começar a colocar em prática, né, as nossas ações. Ok? Pra gente encerrar rapidinho aqui, vou mostrar pra vocês só uma coisinha. Só pra gente encerrar, gente, que o tempo já foi demais, né? Rapidinho. No capítulo 1, eu deixei um exercício. Quem tá lá no nosso grupo do WhatsApp recebeu o PDF, né, o e-book com o exercício. Quem preencheu o exercício, né, e me postou lá uma foto nos stories e me marcou, já está com um ponto para ganhar uma mentoria, uma sessão de mentoria comigo online. Ok? São 7 capítulos desse livro, a gente vai ter 7 exercícios. Dos 7 exercícios, quem fizer 5 exercícios e me marcar nos stories que fez o exercício, vai ganhar essa sessão de mentoria comigo, tá? Então, se você ainda não fez o primeiro, ainda dá tempo. Faz o primeiro e me marca para eu poder marcar o seu ponto. O segundo exercício, que é da live de hoje, deixa eu passar aqui. O segundo exercício vai ser o seguinte. A gente vai montar, eu vou colocar no PDF para vocês, tá? Vocês vão identificar um comportamento do seu filho, comportamento inadequado, e vocês vão mapear o que aconteceu antes, qual foi o antecedente, o que sempre acontece que gera esse comportamento, e a consequência, o que
o que esse comportamento da criança gerou, tá? Eu vou colocar isso direitinho lá explicando no e-book que eu vou mandar lá no grupo com o resumo, tá bom? Quem fizer o exercício 2 também vai ganhar um ponto. Lembrando, são 7 exercícios, 7 capítulos. Dos 7 pontos, quem fizer 5 pontos vai ganhar uma sessão de mentoria online comigo, ok? No final do nosso Clube do Livro TDAH, tá bom? Faça um exercício, gente. Procura, pensa no comportamento, um comportamento que seu filho sempre tem. Pensa, o que geralmente acontece antes, que é o gatilho para esse comportamento. E quando ele tem esse comportamento, acontece o quê? Quando ele tem esse comportamento, eu vou lá e deixo ele fazer o que ele quer só para ele parar de chorar. E aí ele para. Quando ele tem esse comportamento, eu bato nele. Quando ele tem esse comportamento, eu boto ele de castigo. E aí ele para de chorar. Pensa, o que acontece como consequência desse comportamento, ok? Pra gente poder começar a analisar. Porque essa análise vai ajudar vocês a identificar o que pode ser melhorado lá no antecedente e o que pode ser melhorado na consequência. Tá bom? Um beijo para todas. Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Alguém tem uma pergunta para fazer para a gente poder encerrar? Lembrando sempre da frase que eu deixei aqui: gere conexão antes da correção. Essa é a frase de ouro da nossa live de hoje, tá bom? Beijo então a todas vocês. Ana, você tá aí ainda, que bom. Lembrando, sexta-feira, 19 horas, lá no nosso perfil TDAH para profissionais, a gente vai falar sobre funcionamento do cérebro TDAH, tá bom? Então, se você conhece uma professora, conhece uma psicóloga, uma psicopedagoga, né? Convida essa professora, esse profissional a participar da nossa live sexta-feira. A gente vai estar aí contribuindo para que mais profissionais saibam sobre TDAH, mais profissionais se capacitem sobre TDAH e mais profissionais possam atuar de uma forma com mais qualidade, né? No atendimento às crianças com TDAH, tá bom? Um beijo para todas. Obrigada a todas pelas mensagens de carinho nesse período aí que eu fiquei dodói. Mas graças a Deus, agora eu já tô bem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Ana.